Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Vamos continuar a leitura, nossos cortes de leitura que nós estamos fazendo, e eu estou lendo esse livro aqui, ó, gente. As Figuras do Sagrado, da autora é a Maria Lúcia Montes. Muito interessante esse livro mesmo. Você quer estudar um pouquinho mais sobre os movimentos religiosos do Brasil, as suas transformações, as suas mutações com o passar do tempo, né, com o passar dos anos. É crucial a leitura de um livro desse naipe aqui, dessa categoria. Gente, eu estou trazendo leituras de livros aqui no canal, né, porque eu acho interessante a gente estudar um pouco, a gente ler, a gente compartilhar conhecimentos, para que a gente possa evoluir, né, naquilo que nós já sabemos e aprender coisas novas também. A minha vontade seria ler todos esses livros que estão aqui na biblioteca, aqui na minha mini biblioteca, mas eu vou trazendo aos poucos alguns livros que eu tenho que eu acho muito interessante e que fazem alguma alusão ao tema do canal aqui, né? Então eu estou lendo esse livro, e esse livro é muito interessante, como eu já falei, e nós vamos fazer aqui acho que é a terceira leitura aqui desse livro. E nesse livro aqui, como eu estava falando logo nos primeiros capítulos, em que ela faz uma abordagem, né, no que se refere em que o Brasil, né, já nesse ano, esse livro aqui, ele é deixa eu dar uma olhada, ele é do ano de 2012, tá? Mas ela já menciona, a autora aqui, um enfraquecimento da Igreja Católica já nesse período aí, em virtude do aumento do número de praticantes, né, nas igrejas evangélicas, ou neopentecostais, o surgimento, na verdade, da igreja neopentecostal. E aí, gente, ela coloca essa imagem, é interessante que o livro traz também imagem, né? Não sei se vocês se lembram dessa foto aqui registrada, que fala da Guerra Santa, que foi uma manifestação da Igreja Universal em Brasília, isso no ano de 1996, tá? Lá em frente do Congresso Nacional. E dentre os discursos, né, dos termos que eram muito utilizados pelos neopentecostais na época, tinha esse termo, né, Guerra Santa, né, como se fosse uma luta, né, entre os evangélicos ou os religiosos cristãos contra, por exemplo, a emissora da Rede Globo. A gente vai já saber o porquê disso. E aí coloca aqui, olha só a quantidade de evangélicos aqui, ó, neopentecostais, principalmente da Igreja Universal. E aí tem uma faixa assim, Rede Globo, cuidado com o leão da tribo de Judá. A gente sabe, né, pessoal, que essa questão de guerra santa que muitos líderes pentecostais falam, né, dentro de suas igrejas, né, principalmente aí a Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro Santiago, que sempre ele diz, que ele sempre fala, estou sendo perseguido, né? Esse pastor, coitado dele, né? Ele vive sendo perseguido. A gente sabe que isso é apenas uma retórica, né? É uma estratégia, né, para tentar levar as pessoas mais, né, vamos dizer assim, ingênuas a acreditar que isso realmente tem fundamento. A gente sabe, né, gente, que esse argumento de perseguição generalizada, né, em relação aos cristãos no Brasil não tem fundamento nenhum, cara. Primeiro, 80% ou mais de 80%, nós vimos aí o IBGE agora, de 2022, mais de 80% é maioria cristã nesse país. Né? Mais de 80% é formado por católicos e evangélicos. Né? Então não tem essa coisa, historicamente não há nenhum vestígio, né? nenhum cenário de perseguição, por exemplo, sistemática, de perseguição violenta ou institucionalizada, né, ou por parte do Estado, ao segmento evangélico. Não tem isso no Brasil, cara, não tem. Né? Os evangélicos agora vão ultrapassar os católicos, cara, daqui a alguns anos. Né? Diferentemente em outros locais, por exemplo, que tem minoria cristã, Oriente Médio, Coreia do Norte, a gente pode dizer sim que lá eles sofrem uma certa perseguição. Né? Mas é muito significante, vamos dizer assim. Lá é minoria, mas aqui no Brasil não existe nenhum relatório internacional dizendo que no Brasil estão incluindo o Brasil na lista de países que perseguem os cristãos. Então a gente sabe que esse discurso de guerra santa é apenas uma questão de retórica, é apenas de questão de estratégias para tentar induzir as pessoas mais ingênuas a acreditar que no Brasil existe cristofobia, né? É um absurdo, né? É uma espécie de vitimização, né? Esse discurso de ser perseguido, guerra santa,
né? Pode ser justamente isso, uma estratégia de gerar nas pessoas um senso de vitimização entre os fiéis da igreja, né? E aí esses fiéis passam a fortalecer, ficar mais unidos em favor daquela liderança que está falando ali, ser mais leal a esse líder, né? Porque passam a se sentir ameaçados com essa ideia que é pregada ali na igreja e começam a apoiar essas lideranças, principalmente lideranças que possuem caráter fundamentalista. Sem contar também, né, que esse termo de guerra santa faz uma mobilização aqui que eu vou falar, ó, mobilização política também. Essa retórica é muito utilizada por as igrejas, né, maioria das igrejas neopentecostais, né? E aí nessa mobilização política trazem pautas conservadoras. E aí eles demonizam seus adversários. Olha, aquele ali que é comunista, aquele que é progressista, aquele que faz parte de movimentos sociais, aquele que é do partido de esquerda. Já viu essa questão aí, né? Essa mobilização que traz essa questão de guerra santa, né? Ou seja, você coloca algum grupo social como inimigos da fé cristã. É a famosa cristofobia que eles falam, né? E aí somente através desse argumento ele justifica uma luta em nome da fé. E uma luta, gente, que leva a discriminação, ódio e violência. Ela vai tocar aqui nesse assunto e a gente vai ver já já aqui. Vamos lá começar nossa leitura, já falei demais. Olha aí. Tudo isso representava um desdobramento nem tão inesperável das batalhas que se travavam entre a TV Globo e a TV Record já por alguns meses, em meio a uma verdadeira guerra de imagens que agora apenas recrudescia. Um episódio anterior, em meados de 1995, envolvera uma polêmica minissérie da TV Globo retratando um pastor evangélico cujo fervor messiânico ao pregar a salvação espiritual só se equiparava à ganância apaixonada com que se entregava a conquista de bens deste mundo. Já sabemos aqui com que a autora está falando e dessa reportagem também aqui, né, gente? Está se falando do Edir Macedo, né? Daquele famigerado vídeo, né? Em que ele fala como é que o pastor deve se comportar dentro da igreja. Ele tem que ter autoridade, senão ele não consegue tirar o dinheiro das pessoas. Ele precisa chegar lá e dizer que ele é o cara ali daquela área. Senão, as pessoas não vão dar dinheiro, né? Então a Rede Globo passou essa matéria fruto de uma denúncia de um ex-pastor da Igreja Universal. Isso como acontece dentro dessas igrejas neopentecostais, né, gente? Isso já aconteceu na igreja do R. Soares, na igreja do Bispo Macedo, na igreja do Valdemiro Santiago. Como tem esses dissidentes, né, que são aqueles que se distanciam da igreja, às vezes, eles montam outras igrejas para eles, de acordo com aquilo que eles acreditam, também para tirar dinheiro, né? Não adianta. Então, bora lá. Aí, olha só. Aí ele coloca aqui desse episódio, dessa guerra, né? Aí agora o ataque direto à Igreja Universal. O grupo fez grandes ataques aí através das suas mídias à Igreja Universal, mediante a divulgação de suas práticas profanadoras e de seus negócios escusos. Desencadearia não só a reação católica, como também a reação defensiva dos próprios evangélicos, em meio a passeatas que, segundo a estimativa dos organizadores, no Rio de Janeiro e em São Paulo chegavam a envolver quase 1 milhão de pessoas, embora sem contar com a unanimidade do apoio dos próprios evangélicos. De fato, na opinião do pastor Caio Fábio, por exemplo, que se negou a participar da manifestação do Rio de Janeiro, as práticas da Igreja Universal geraram um constrangimento profundo no meio evangélico. É interessante, houve um apoio, né, de uma parte, né, considerada, aí, vamos dizer, das igrejas católicas, né, no que se refere às denúncias feitas pela Rede Globo. Aí eu falo a questão de perseguição, tá? A questão de perseguição, a questão de que está acontecendo uma luta ali, de que forças sejam transcendentes ou forças terrenas estão marchando contra, né, a igreja, estão querendo sufocar a palavra de Deus. Isso é apenas uma retórica, estratégia desse meio neopentecostal, né, para tentar se vitimizar, porque a gente sabe hoje que aquelas práticas que foram denunciadas pela Rede Globo na época, isso acontece de forma descarada, gente, é descarada hoje, é um absurdo que está acontecendo hoje no que se refere a práticas de charlatanismo espiritual. Não tem como, gente. Bora continuar aqui a leitura. Aí esse pastor Caio Fábio chegou a declarar à imprensa que a igreja
é uma máquina de arrancar dinheiro dos fiéis e que ela é o primeiro produto de um sincretismo surgido entre os evangélicos brasileiros. É uma versão cristã da macumba, né? Isso nas palavras do pastor Caio Fábio. A gente sabe que isso é verdade, né, gente? As igrejas, realmente, muitas delas, a maioria delas, gente, a maioria, não vou generalizar, eu tento evitar ao máximo fazer generalizações, mas não tem como, gente. Uma boa parte das igrejas está nessa moda aí, porque sabe que é rentável, sabe que é um investimento que vai trazer lucro. Lucro para os fiéis, não. Lucro para o bolso dos pastores, das lideranças religiosas. E padres também estão envolvidos, tá? Estou falando de lideranças religiosas, uma boa parte delas. Pastores riquíssimos com dinheiro do povo, gente. Isso ele não está falando errado. É uma versão cristã da macumba. A gente sabe também que é uma mistura, uma apropriação de práticas e rituais das religiões afros dentro dessas igrejas. Vamos tocar mais lá na frente, Celso. Já outro líder evangélico, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Guilherminho Cunha, declararia entender que estamos vivendo sintomas de intolerância religiosa no Brasil e é hora de dizer basta qualquer discriminação ou preferência por este ou aquele segmento cristão. Discriminação religiosa no Brasil. É isso uma parte dos igrejas evangélicas, uma boa parte, né? Falando em discriminação, intolerância religiosa, coisas que eles sempre fazem, né? Vem muito daí essa intolerância religiosa da maioria dos cristãos, tá? Entretanto, se recusaria a participar da passeata em São Paulo em razão do outro componente essencial, este inteiramente profano, envolvido no conflito que chegou a ser chamado de Guerra Santa. É uma manifestação liderada pela Igreja Universal e vejo o conflito de interesses entre a Rede Globo e a Record como pano de fundo deste pseudo-conflito, desse falso, né, conflito religioso, segundo a palavra desse pastor da Igreja Presbiteriana. Então a gente observa que há um embate também, pessoal, quando a gente faz algum estudo sobre essa área, há um embate daquelas igrejas protestantes consideradas históricas, que são aquelas a batista, a metodista, a própria igreja presbiteriana, né? E em relação, por exemplo, às igrejas neopentecostais, por exemplo, pentecostais e neopentecostais, vamos dizer, que envolve a Assembleia de Deus, a Igreja Deus e Amor. Neopentecostais envolve a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja do Pastor Valdemiro Santiago, a Igreja Mundial, que é a Mundial do Poder de Deus, né? E a Igreja Internacional, cada um eles são megalomaníacos, né? Já deu para perceber que eles são megalomaníacos, né? É mundial, é internacional, ninguém quer ficar por baixo nessa história. Enfim, há um embate entre eles também, no que se refere à doutrina e determinadas práticas, né? Há uma disputa de mercado, né? Isso é uma disputa de mercado. A igreja está inserida dentro do capitalismo, né? Max Weber também vai falar isso, né? O filósofo Max Weber, né? Ela cita também, ela faz uma citação sobre o Max Weber. É muito bom esse livro, gente. Bora continuar aqui a leitura. Qual a significação desses episódios? A autora faz uma pergunta. Qual a significação desses episódios no panorama religioso brasileiro de meados da década de 1990. Nós estamos aqui na década de 1990. Ela está fazendo essa indagação aqui. Sem dúvida, aí olha só a opinião dela. Sem dúvida, eles indicam transformações profundas cujos efeitos só então emergiam escancaradamente à superfície. Significava, em primeiro lugar, a afirmação de um novo poder protestantismo no Brasil. Olha só o que ela coloca. A afirmação de um novo, ou seja, já existe um protestantismo no Brasil, já existia, né, como eu falei, as igrejas consideradas do protestantismo histórico, metodistas, batistas, né, mas ela diz aqui, ó, essas transformações indicam o surgimento ou a afirmação de um novo poder do protestantismo no Brasil, de dimensões inéditas em um país tradicionalmente considerado católico, mas significavam também, ela coloca, já que essa nova visibilidade protestante se devia ao crescimento no interior do protestantismo histórico, esse crescimento dessas igrejas neopentecostais e pentecostais, elas se dão dentro do protestantismo histórico, né? Existe uma história, né, porque a Assembleia de Deus, pessoal, a Assembleia de Deus Mãe aqui no norte, ela está localizada em Belém do Pará, na Avenida José Malcher.
Gente, é uma igreja feita toda de mármore, gente. Toda em mármore essa igreja fez. E é caríssimo isso daí, né, gente? Eu para lojotar minha casa, eu suo bastante. Mas eles constroem isso, gente, num piscar de olhos de tanto dinheiro que essas igrejas possuem. Então, a igreja sede fica localizada na cidade de Belém. E ali vieram os suecos, se eu não me engano, Gunnar Vingre, tem mais um outro também. E houve uma confusão com os batistas que já estavam instalados aqui, referente aos dons de língua, algumas práticas que esse Gunnar Vingre e mais o outro seu parceiro começaram a introduzir dentro do protestantismo histórico. Já começa aí um problema instalado ali. Então, você pode observar, concluir, que essa é uma religião da perturbação, do conflito, né? Da briga, da dissidência. Paz nessa religião você não vai encontrar, meu amigo. Você não vai encontrar mesmo. Quem já foi dessas igrejas sabe muito bem o que eu estou falando. Porque eu também já fui dessas igrejas, né? Eu já participei. Eu vou trazer isso num outro vídeo, um vídeo interessante do que era que eu fazia nessas igrejas aí, tá? Olha só. Então, protestantismo devia ao crescimento no interior do protestantismo histórico e muitas vezes em oposição a esse protestantismo histórico das igrejas chamadas evangélicas, uma transformação importante no próprio campo do protestantismo. Isso gerava uma polêmica. Aí é muito importante, gente, a gente saber um pouquinho no que se refere a o protestantismo histórico, né? Porque são aquelas denominações que surgiram ali antes dos séculos, vamos dizer assim, 18 e 19, né, que eram ligadas à reforma protestante do século XVI, lembram lá de Martinho Lutero, né? E o protestantismo histórico se difere totalmente do pentecostalismo, do neopentecostalismo, né, que vão surgir só no século XX. Só no século XX. Então, as igrejas do protestantismo histórico, ela, como por exemplo, tem os luteranos, né, como eu falei, né, os presbiterianos, os calvinistas, os metodistas, tem os anglicanos, eles compartilham de uma doutrina que é quase, vamos dizer assim, uma espécie de padrão entre eles, né, de padrão, né, que trouxe que eles trouxeram justamente, né, esses ensinamentos da reforma protestante, Martinho Lutero, né, por exemplo, uma delas que a Bíblia é a única e suprema autoridade em questões de fé e prática. Somente a Bíblia. Então, a autoridade papal não são consideradas equivalentes à palavra de Deus, porque o que prevalece é a Bíblia como única regra de fé e prática. Nas igrejas neopentecostais a gente não vê muito isso. O que prevalece é a autoridade do pastor. Né? Tanto que ele é chamado de anjo da igreja. Né? Então, olha só uma diferença aí. Outra diferença é no que refere à fé. O protestantismo histórico, né, a salvação é um dom gratuito de Deus. Né? É recebido o quê? Pela fé, a salvação é recebida pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Ela não é por obras e nem por rituais religiosos, mas não é que a gente vê nas igrejas neopentecostais. A salvação já estão associando a entrega de dízimos e ofertas. Né? Se você não dizima, como até o pastor R. Soares já falou num programa seu, se você não dizima, você não é salvo. Olha só como é totalmente diferente. Né? Outro ponto interessante é que Jesus Cristo, no protestantismo histórico, né? Eu estou falando de metodistas, batistas, não sei o que são minoria praticamente, acho que hoje em dia, né? Que Jesus Cristo é o único mediador, né? Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Só Jesus Cristo. A salvação é alcançada por intermédio de Jesus Cristo. As igrejas neopentecostais não. Né? Jesus Cristo não parece ser o único mediador, não. O mediador é o pastor da igreja. O mediador é a denominação do pastor. Né? Se você não vai para aquela denominação, você não é salvo, não. Jesus Cristo passa longe. Né? Passa longe de toda essa história. É isso que ela está colocando mais ou menos aqui. Por fim, visto que no centro da polêmica se encontravam as práticas da Igreja Universal do Reino de Deus, cuja proximidade com a macumba era apontada depreciativamente nos próprios meios evangélicos, a exemplo das declarações do pastor Caio Fábio, esses episódios evidenciavam que, na verdade, a transformação em curso no interior do protestantismo significava uma espécie de mutação interna, me perdi aqui, uma espécie de mutação em curso, sim, era uma espécie de mutação interna indissociável das vicissitudes por quem passavam graças à sua influência, as próprias religiões afro-brasileiras.
Numa palavra, evidenciava-se por meio desses episódios que se achava em curso um rearranjo global do campo religioso no Brasil, cujos efeitos, oscilando entre o mundo público e o privado, ainda deveriam ser mais bem explorados para que pudessem ser devidamente avaliados. Olha que a autora coloca aqui uma questão essencial, que eu vou trazer isso no próximo vídeo, senão vai ficar muito extenso esse vídeo aqui, gente. É a questão da apropriação dos evangélicos, da maioria dos evangélicos, a rituais, a práticas rituais, a símbolos que são oriundos das religiões afro-brasileiras. A Igreja Universal usa isso como estratégia para seduzir os seus fiéis. Né? A prática de banhos, a prática de sal grosso, possessões demoníacos, mas disso a gente vai ver isso no próximo vídeo, que a autora também traz isso com excelência. E pessoal, se você está gostando dessas práticas de leitura, deixa um like, comente sobre o que você acha sobre essas mutações da igreja neopentecostais, igrejas que antes estavam mais aliadas ao protestantismo histórico e de repente se tornaram mais aliadas do neopentecostalismo. Comente aí no canal, bora fazer uma discussão gostosa sobre isso. Valeu e até o próximo vídeo. Muito obrigado você que passou por aqui. Tchau, tchau.